Mais um vídeo aí do Portal Educação Net. Você pode entrar no nosso site, nosso canal do YouTube e ter acesso aí a todas as videoaulas do ensino médio do primeiro ao terceiro ano. Mas hoje vamos estar aqui mostrando uma parceria do nosso portal com o cursinho pré-vestibular, da Faculdade de Guaraí, onde nós estamos à frente da disciplina de Química Geral. A nossa proposta foi trabalhar uma introdução de química partindo do princípio da utilização da tabela periódica e, através desse princípio, demonstrar como é que podemos explorar essa ideia. Lembrando que a tabela periódica ela faz parte aí de um conjunto de estudos sobre os princípios da química. Todo o material que nós iremos comentar está no nosso site, também no nosso canal do YouTube. E qualquer dúvida pode entrar em contato pelos nossos contatos principais e alternativos. Caso você tenha alguma dúvida, necessite de algum trabalho, você pode estar nos enviando uma mensagem. Então vamos falar um pouquinho aí sobre química geral. Então a química geral ela parte do princípio da tabela periódica. Toda a química em si, ela gira em torno da tabela, porque a tabela é que rege todas as reações entre elementos químicos, sejam eles da ordem dos cátions ou dos ânions. Então a nossa proposta parte desse princípio. Vamos estar tentando aí demonstrar uma visão sobre a aplicabilidade da tabela periódica. É claro que, olha, para nós trabalharmos a tabela periódica, nós vamos trazer aqui essa ideia, um contexto de uma questão em que nós vamos estar trabalhando aí todos os princípios. Então a proposta é a seguinte: estudantes foram sequestrados por um grupo hostil que, ao colocarem dentro de um galpão, com o passar do tempo o nível de oxigênio diminuiu drasticamente e logo começaram a sentir falta de ar. Ao mesmo tempo, um dos estudantes notou um painel com uma figura. Então notem que essa figura aqui era uma figura da tabela periódica. E aí a questão fala o seguinte, em que cada quadrado era uma tecla. Apertou uma tecla qualquer e apareceu a mensagem: senha, elementos da tabela. Dica: destravar painel pelo elemento 4S2, liberar suprimento respiratório composto 1S2, 2S2, 2P3 e elemento do segundo período família 6A. Para permanecer oxigenado, usar o destravamento total pelo elemento localizado, aí na configuração eletrônica, e também usar o cátion metálico do terceiro período família 3A. Bem, observe que aí ele dá uma dica de teclas para destravar, o painel para respiração. Agora, cada dica dessa se refere a um elemento químico. Agora, como descobrir esses elementos químicos? Na tentativa de descobrir esses elementos, nós vamos estar ilustrando aí alguns princípios da tabela periódica. Assim como está também dando dica e demonstrando passo a passo como você deve estudar a tabela periódica para um vestibular, para o Enem e até mesmo nos seus estudos cotidianos de sala de aula. Então vamos pegar aí desde o princípio. A primeira dica que ele fala é a dica para destravar o painel. Então ele fala elemento 4S2. Vamos analisá-lo? Então 4S2, o que significa eu olhar num elemento químico e chamá-lo de 4S2? Primeiro, esse 4 aqui, ele representa o número quântico. E esse número quântico principal, ele é referente ao período. Lembrando que período são as linhas da tabela periódica. Agora, esse 4S2, da onde veio isso? Vocês vão lembrar lá do diagrama de Pauling, que tinha o que? As 7 camadas, subníveis S, P, D e F. A gente vai dar uma ilustrada mais à frente. Então, a princípio, o 4S2 ele estaria localizado aqui, no diagrama de Pauling. Se o 4 representa o período, essa potência vai representar o quê? Vai representar a família. Então, eu estou trabalhando com um elemento do quarto período e da família o quê? Se a potência aqui é 2, eu vou dizer que ela é da família 2A. Então, quarto período, número quântico principal. Família, o número quântico secundário, é a potência. Se a minha potência é 2, terminou em 4S2, a minha última camada tem 2 elétrons. Sendo 2 elétrons, eu estou falando de um elemento da família 2A.
Então aqui nós teremos aqui, ó, eu vou ter que utilizar para destravar um painel um elemento que está no quarto período e que esteja na família 2A. Agora, quem que é esse elemento? Então temos aqui a tabela periódica. Na tabela periódica, nós temos aqui linhas. Essas linhas são chamadas de período. A primeira linha é o período número 1, a segunda linha é o segundo período, a terceira linha, terceiro período, a quarta linha, quarto período, a quinta linha, quinto período, a sexta linha, sexto período, a sétima linha, sétimo período. Agora, você pode observar que há uma relação aqui com o diagrama de Pauling. Cada linha representa uma camada dos níveis da tabela periódica. Então, se você observar aqui, ó, K, L, M, N, O, P e Q são as camadas lá do diagrama de Pauling. Só que o que nós queremos está o quê? Então, o que nós queremos está aqui, ó, no quarto período, na quarta linha, e na família o quê? Família 2A. Então, esse elemento é o cálcio. Então, para nós destravarmos o painel, eu vou ter que usar um elemento do quarto período e da família 2A. Esse elemento é o quê? É o cálcio. Se você observar aqui essa resposta, eu tenho cálcio na letra A e na letra D. Mas o nosso foco aqui não é achar a resposta verdadeira, e sim trabalhar a tabela periódica e os elementos químicos. Então, nós já destravamos o painel. Agora nós temos que liberar o suprimento respiratório. Para liberar o suprimento, vou ter que usar um composto, 1S2, 2S2 e 2P3. Vamos descobrir quem é esse elemento químico. Então, se nós analisarmos aqui esse composto, observa que 1S2, 2S2 e 2P3, nós temos aqui uma potência 2, 2 e 3. Somando, nós teremos 7 elementos, 7 elétrons. Lembrando aí ao pessoal que fez bem o primeiro ano do ensino médio, quando nós trabalhamos uma configuração eletrônica, as potências representam o número atômico, assim como também prótons e elétrons. Lembrando, número atômico, prótons e elétrons refere-se ao mesmo elemento, né? Quer dizer, se eu tenho 10 prótons, eu tenho 10 elétrons e meu número atômico também é 10. Nesse caso aqui, o 7 representa o número atômico, os prótons e elétrons, parte positiva e parte negativa. Esse diagrama aqui, ele parte da proposta de Pauling, né? Primeiro eu tenho o 1s2, aqui ó, 1s2. Então ele deixou 2 elétrons em 1s2. No 2s2, ele deixou também 2 elétrons. E no 2p3, quer dizer, ele deixa 3 elétrons no P. Agora, em que isso vai me servir? Vai servir para descobrir qual o período e qual a família que é o elemento químico que ele quer. Então, olha, o primeiro período, que é a camada K, deixou 2 elétrons. O segundo período, que é a camada L, deixou 2 e 3, ele deixou 5 elétrons. Então, essa dica que ele deu refere-se ao quê? Somente à última camada. Então, observe que na última camada ficou 5 elétrons e eu usei a camada L, que representa qual período? Representa o segundo período. Então, esse elemento está no período 2 e a família vai ser representada pela quantidade de elétrons na sua última camada. Traduzindo tudo isso, o nosso elemento está no segundo período da tabela periódica e está na família 5A. Segundo período, família 5A. Vamos descobrir quem é ele? Então, olha, segundo período está na segunda linha. Agora ele está na família 5A. Olha, a família 5A, esse elemento é o nitrogênio. Então nós temos aí a nossa segunda senha. Segundo período, família 5A, é o nitrogênio. Para continuar o processo respiratório, precisamos de um elemento do segundo período, família 6A. Segundo período, família 6A. Vamos descobrir. Segundo período é a segunda linha. Família 6A. Então, nós estamos falando aqui ó, da família 6 ou grupo 16. Segundo período, família 6A, eu tenho o oxigênio. Já temos aí então a terceira senha. Então, nós temos aqui família 6A com o oxigênio. Aí ele diz o seguinte: para permanecer oxigenado, usar o destravamento total pelo elemento localizado na distribuição eletrônica.
Então, olha, aqui nós temos a distribuição eletrônica. Nós temos que usá-la para saber qual o período e qual a família. Lembrando, o diagrama de Pauling é formado pelas letras K, L, M, N, O, P, Q, que são os períodos, né, as camadas. Existem os subníveis S, P, D e F, onde o S vale 2, o P vale 6, o D vale 10 e o F vale 14. E lembrando, a distribuição eletrônica é sempre na diagonal. Então, observe os níveis que ele usou. Ele usou um S2, então ele deixou 2 elétrons aqui no S. No 2S2, ele deixou 2 no S. Na sequência, nós temos o que? O 2P6 e o 3S2. Então, você vai repetindo a sequência que ele foi dando aqui, ó. Depois eu tenho o 3P6 e o 4S2. 3P6, 4S2. Depois eu tenho o 3D10, 4P6 e 5S2. 3D10, 4P6 e 5S2. Próxima sequência, 4D10 e o 5P6. Então aqui nós completamos toda a distribuição eletrônica citada, né, como dica. Agora nós usamos toda uma sequência. Em que isso vai nos servir? Para descobrirmos o nosso último período, né, a nossa última camada, que é o período, e descobrir quantos elétrons ficou nessa última. Lembrando que os elétrons na última é a nossa família. Se você observar aqui, ó, a nossa última camada, nós usamos o 5S2 e o 5P6. Ó, 5S2 e 5P6. Isso me garante que eu vou ter camadas desse elemento. Primeira camada ficou 2 elétrons, segunda camada 8, terceira camada 18, quarta 18, quinta e última camada. Eu deixei quem? 8 elétrons. Isso, estamos funilando aí na resposta. Então, se a minha última camada é o 5S2 e o 5P6, nós somamos as potências da última camada, 2 e 6, 8. Isso me dá a minha família. Se eu tenho 8 elétrons na última camada, então eu estou falando de uma família 8A. Então aqui nós já temos quinto período, porque eu usei o quê? A quinta camada, 5S2 e 5P6. Então esse 5 representa o período, quinto período. O 8 significa a família 8A. Então o nosso elemento está no quinto período, na quinta linha da tabela e na família 8A. Ah, mas tem um jeito mais fácil? Tem um procedimento mais simples. Nós podemos olhar direto aqui, ó, na configuração e procurar o último período. Olha, eu tenho 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 4 e 5. Qual é o maior no período aí? O maior número? O 5. Então quer dizer, eu tenho 5S2 e tenho 5P6. Eu já posso pegar direto, né? O maior número quântico aí é o 5. 5S2 e 5P6. Como eu tenho 5 duas vezes, eu junto eles. 2 e 6, 8. Então eu estaria falando o 5 representaria o período e a potência 2 e 6 representaria a família. 2 e 6, 8. Vamos descobrir que elemento é esse? Então eu estou falando do quinto período e estou falando da família 8A. Então, quinto período, família 8A. Eu estou falando do xenônio. É a nossa próxima dica. Então, quinto período, família 8A, xenônio. Agora, ele fala aqui, ó, que a última dica tem que ser um elemento cátion metálico do terceiro período, família 4A. Agora, vamos lembrar. O que é um cátion? O que significa a palavra metálico? Né? Achar o elemento aí é fácil. Agora vamos contextualizar o que é cátion e o que é metálico. Primeiro, vamos descobrir aqui o que significa a palavra cátion. Então, olha, quando nós estamos trabalhando na tabela periódica na ordem das famílias. Família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Cada família tem um valor de energia na última camada. Quando eu falo que um elemento está na família 1A, é porque ele tem 1 de energia. Quando eu falo que ele tem
da família 2A, ele tem 2 de energia na última camada. Então, quer dizer, a família representa a quantidade de elétrons na última camada. Se um elemento está na família 8, é porque ele tem 8 elétrons na última. Se ele estiver localizado na família 6, é porque ele tem 6 elétrons na última camada. Agora, nesses elementos, entre essas famílias, existem famílias que estão na tabela periódica que têm característica de ceder energia e outras de receber energia. Então, vamos dividir aqui em grupos, né? O primeiro grupo são os grupos do que vão ter sempre, né, que ceder, perder energia. Ah, professor, por que perder? Porque existe a divisão de grupos das famílias cátions e das famílias ânion. Observa que a família 1, 2 e 3, elas estão com sinais positivos. Isso significa que eles são classificados como cátion. Vão ter que perder elétron quando estiver numa reação. Por isso a carga é positiva. O positivo significa que está passando energia. Passou do octeto. Então eles têm que perder para poder ficar no octeto. Daqui a pouco nós contextualizamos a regra de octeto. Nós temos também o grupo dos que vão receber energia, que são chamados ânions. Quer dizer, são os elementos da família 5, 6 e 7. Agora, quem perde, perde porque tem alguém que quer ganhar. Observa que o elemento da família 1 tem um elétron e perde 1. O elemento da família 7 tem 7 e tem que ganhar 1. O menos significa ganhar. Agora, por que ele ganha? Porque se ele é 7, para formar o octeto, forma 1, 8. Então, octeto é quando o elemento na reação soma-se 8 elétrons na última camada. Observa que a família 2A tem 2 elétrons, perde 2. A família 6 tem 6 elétrons, tem que ganhar 2. Observa que um elemento perde e que o outro precisa ganhar. Família 3A perde 3, porque a família 5A tem que ganhar 3. Não necessariamente eu vou ter que unir o elemento da 3 com a 5. Mas quando eles estiverem envolvidos numa reação, se o elemento for da 3, ele vai perder 3. Se o elemento for da 5, ele quer ganhar 5, ele quer ganhar 3. Então, por isso eu tenho elementos cátion e ânion. Agora, nós temos também aqui os elementos da família 4A, que é chamado neutro, porque eles podem ganhar ou podem perder. E tem os elementos da família 8, né, que são elementos estabilizados, elementos prontos. Então, a ideia de cátion lá no texto que é referente a isso. Eu vou ter que trabalhar com um elemento que vai perder. A minha última senha é um elemento que perde energia. Agora, ele também comentou que o composto era um composto metálico. O que significa isso? A tabela periódica, além das famílias, ela é dividida em partes. Na tabela periódica nós temos os elementos chamados metais ou metálicos. Nós temos os elementos que são considerados semimetais. E nós temos os elementos considerados ametais. Nós temos também os gases nobres, né? E aqui embaixo nós temos os lantanídeos e os actinídeos. Quer dizer, se eu estou falando do elemento metálico, é algum elemento dessa região azul aqui, ó. E lembrando que esse amarelinho aqui em cima refere-se ao hidrogênio, que é um ametal. Então, se eu estou falando dos metais, tem que ser um desses compostos aqui. Agora, ele fala o seguinte, né? Que esse composto tem que estar num período e numa família. Vamos contextualizar aí essa ideia de período e família antes de finalizar lá a resposta da senha. Olha, a tabela periódica ela é dividida em grupos e famílias, né? Agora, esses grupos e essas famílias estão na seguinte ordem. As linhas da tabela periódica representam os períodos, nós já comentamos isso. Agora, eu falei agora ali, família 1A, família 4, 5A, família 6A, mas existem de 1 até 7. Aqui nós falamos o seguinte, que são os elementos representativos. A família A ou grupo são representativos. A primeira coluna da tabela é a família 1A. A segunda coluna é a família 2A. Você pula esse meio e começa aqui, ó. Grupo 13, família 3A. Grupo 14, família 4A. Grupo 15, família 5A. Grupo 16, família 6A.
Grupo 17, família 7A. E grupo 18, né, que é a família 8A. Então essas são as principais famílias, né? É necessário que você aprenda todos esses elementos que estão nessas 7 famílias chamadas famílias representativas. Os do meio aqui são os elementos de transição. Não há um padrão específico, né, para você decorá-los, mas você pode criar padrões. Eu costumo trabalhar os padrões na família representativa. Agora, esses elementos representativos, eles indicam, né, um grupo específico da tabela periódica. Esses grupos específicos, né, eles vão receber nome. Por exemplo, a família 1A, eles recebem o nome de metais alcalinos. Todos esses aqui que estão aqui, ó, são metais alcalinos, menos o hidrogênio, que ele é um elemento da família, né, lá dos ametais. A família 2A são o quê? São os alcalinos terrosos. A família 3 aqui é o grupo do boro. A família 4 é o grupo do carbono. A família 5 é o grupo do nitrogênio. A família 6 do oxigênio. Ou calcogênios, né? É mais utilizado aí, família 6, elementos calcogênios. A família 7A é o grupo dos halogênios. E a família 8A ou 0, os gases nobres. Então, a família 1 até a 7 e a 8, elas representam grupos e cada grupo, né, tem um nome específico. É importante que você saiba isso, né? Família 1, metais alcalinos, 2, alcalinos terrosos, 3, grupo do boro, 4, grupo do carbono, 5, grupo do nitrogênio, 6, grupo do calcogênio, 7, halogênio e 8, gases nobres. Voltando, né? Vamos pegar aí a nossa última senha, né? Já que vimos o conceito de cátions, metálicos. Ele fala que a última senha é um composto que está no terceiro período, família 3A. Então, ó, terceiro período, família 3A. Terceiro período, terceira linha, família 3A, nós acabamos de ver o grupo 13, família 3A. Então, terceiro período, família 3A. Eu estou falando de quem? Estou falando do alumínio. Então, essa é a nossa última senha para destravar o painel lá totalmente. Então, terceiro período, família 3A. Então, a nossa resposta está na letra D. Então, olha, observa aqui, para você construir uma resposta, existem várias regrinhas para você finalizar. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. A tabela periódica em si, ela precisa ser aprendida. Ela tem que ser trabalhada. Vamos contextualizar um pouco mais essa ideia. Quando eu iniciei o cursinho, eu demonstrei uma seguinte reação. Nós falamos que trabalhar a tabela periódica e conhecer os elementos químicos serviria-nos para entendermos uma reação química. Nós ilustramos aí a reação entre o hidróxido de sódio e o ácido clorídrico, que formou, né, um cloreto de sódio mais água. Agora, o que saber a tabela periódica vai me ajudar na interpretação dessa reação, no conhecimento desses elementos químicos? Primeiro, nós estamos envolvendo aqui nessa reação dois compostos. Que compostos são esses? O primeiro é uma base. Agora, por que ele é uma base? Ele é terminado em OH, NaOH. Ele tem uma hidroxila. A hidroxila identifica um composto conhecido como base. Aqui nós temos um ácido, né? Além do nome ácido clorídrico, já identificaria o ácido, nós temos aqui, ó, o H, o H+, que significa o quê? Que significa a função ácida num composto. Ah, então quer dizer que se terminou com OH ou começou com H é um ácido? Sim. Isso, né, excluindo a água, né? A água é uma exceção. Então nós temos aqui, terminou com a hidroxila, é uma base. Começou com o hidrogênio, é um ácido. Agora, a junção de um ácido com uma base, isso tem um nome específico, essa reação. Nós falamos que ela é uma reação de neutralização. Agora, quando isso acontece, nós temos a formação de dois compostos. Observa que, pegando a hidroxila da base e o hidrogênio do ácido,
nós teríamos a formação de quem? De uma molécula de água. Então, quando eu neutralizo um ácido com uma base ou uma base com um ácido, nós temos a formação de água, H2O, porque eu junto o hidrogênio mais a hidroxila. Então, partindo do princípio que eu já tenho aqui um composto formado que é a água, o nosso segundo composto aqui, ó, é o NaCl. Por que Na? Se você analisar aqui, ó, da hidroxila, do hidróxido de sódio, nós tiramos a hidroxila para formar água. O que sobrou? Sobrou o sódio. Do cloro, sobrou quem? Quer dizer, do ácido clorídrico, sobrou o cloro. Então, esses dois compostos eles se unem para formar o quê? Uma nova molécula, um novo composto, chamado cloreto de sódio. Agora, a reação de neutralização, ela parte aí dessa situação, né? De neutralizar um ácido com uma base. Só para nós termos uma ideia mais sobre essa neutralização, ó, nós temos aí a formiga, né? Na mordida de uma formiga, nós temos a liberação de um ácido, que é o ácido fórmico. Então, sendo picado por uma formiga que libera um ácido, basta você neutralizar esse veneno com o quê? Com uma base. Um hidróxido de magnésio, uma pasta d'água. Então, compostos básicos. Existem inúmeros aí. Então, continuando aqui, né? Esse NaCl já entra no grupo quê? Do sal. Então, é como se fosse uma regra. Quando eu tenho um ácido e uma base, eu tenho uma reação de neutralização. A reação de neutralização forma uma molécula de água e forma um sal. No caso aí formou água e o cloreto de sódio. Agora, sobre esse composto cloreto de sódio, vamos fazer aqui algumas considerações, justamente para fundamentar a ideia da química introdutória. Ele pergunta assim, em qual grupo ou família, né, está localizado esse composto da reação? Então, nós estamos falando aqui do cloreto de sódio. Inicialmente, eu tenho o sódio e o cloro. Analisando, o sódio ele estaria em qual família da tabela periódica? Ele estaria na família ou grupo 1A. Então, ó, lembrando, né, a família 1A são os metais álquilo 1. Agora, por que nós falamos aí família 1A? Porque esse composto ele vai sempre terminar com um elétron na última camada. Sendo um elétron, ele, ó, observe que toda a distribuição eletrônica aqui, ó, a última camada é 1. Então, ó, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 e 7s1. Observa também que muda aqui, ó, terceiro período, quarto período, 5s2, quinto período e assim por diante. Então, esse elemento alcalino, ele tem um elétron na última camada. Se ele tem um, ele vai ganhar ou vai perder? E isso ele vai perder. Se ele é da família 1, então significa qual é o nome dessa família? Metais alcalinos. Agora nós temos o cloro, que está na família 7A ou grupo 17. Então aqui nós temos aqui os elementos da família 7A, que são os halogênios. Observe na sequência comigo que eles vão ter 7 elétrons na última camada. Olha, observe que na distribuição eletrônica, ó, eu tenho 2s2 e 2p5. 2 de 5, 7. 3s2 de 3p5 dá 7. 4s2 de 4p5, 7. Então, observa que a posição do elemento na família é o tanto de elétron que ele tem na última. Então, basta você decorar que os elementos da família 7 é o flúor, cloro, bromo, iodo e antimônio. Então, isso significa o quê? Que nós temos os compostos da família 7. Esse composto da 7 tem 7 elétrons na última. E se ele tem 7, a tendência dele é ganhar quanto? Ganhar 1. Então, olha, aqui nós temos um halogênio. Então, vamos só aí. O próximo questionamento. Quantos elétrons há na última camada de valência, né? Se o elemento está na família 1, ele tem um elétron na última camada. Se ele está na família 7, ele tem 7 elétrons na última camada. A camada de valência, né, no caso os últimos elétrons, representa a posição. Se eu falar que um elemento está na família 4, ele tem 4 na última. Se eu falar que um elemento está na família 6, ele tem 6 elétrons na última. Mais um questionamento. Qual a carga de valência?
A carga de valência representa o quê? Se ele vai ganhar ou ele vai perder. Se um elemento tem um elétron na última camada, lembrando, né? As camadas de valências representam o quê? Os cátions e os ânions. Se ele tem um elétron na camada de valência, ele é classificado como quem? Como cátion. Um elétron vai perder um. Então aqui, ó, se ele tem um elétron, a carga dele é o quê? Ele é mais um, porque ele vai perder um. Aqui nós temos 7 elétrons. Se ele tem 7 elétrons, tendo 7 elétrons, ele vai ter que ganhar quanto? 1. Porque da família 1 tem que perder 1, da família 7 tem que ganhar para ir para 8. Cátion vai ceder e ânion vai ganhar elementos. Então aqui eu vou dizer o seguinte, que é menos 1. Agora ele pergunta o seguinte, se esse elemento, qual é a classificação dele? Quem é o cátion, quem é o ânion? Mas antes, vamos só pegar aqui uma ideia. O elemento ele perde, o elemento ele ganha, tá? Mas aquele que perde, ele fica faltando e o que ganha fica passando? Não. Vamos só entender a princípio, um pouco mais dessa ideia aqui das cargas de valência, né? Olha, vamos supor aqui um exemplo. KBr. Na reação entre o potássio e o bromo, nós temos aqui que o potássio tem 19 prótons pela tabela periódica. Ao distribuirmos as cargas de elétrons, ele tem 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda, 8 na terceira e na última camada teria quantos elétrons? 1. Se ele tem 1 na última camada, é porque ele vai ter que ceder, então o potássio cede. Aqui o bromo tem 35 pela tabela periódica, 35 prótons, 35 elétrons, né? Tem 2 elétrons na primeira camada, observe que são iguais. Tem 8 elétrons na segunda camada, também são iguais. Na terceira tem 18 elétrons. E na última camada ele tem apenas 7 elétrons. E pelo que nós falamos sobre a regrinha de cátion e de ânion, quem tem 1 perde, quem tem 7 ganha. Ganha o que? Ganha o que falta para 8. É como se eu falasse assim, ó, ele vai perder 1. Esse 1 elétron da última passa aqui para o bromo. Para formar 7 mais 1, 8. Então aqui eu tenho, ó, olhando o potássio, por ser D1, ficou com 8 na última. O bromo, por ganhar 1, ficou com 8 na última. Isso é o que nós chamamos de regra de octeto. Só uma ideia a mais aí, para fecharmos essa situação. Olha, analisando novamente o brometo de potássio. O potássio, ele estando na família 1A, ele tem quantos elétrons? 1 elétron. Se ele tem 1, então ele vai perder 1. Ele é um cátion. Analisando o bromo, ele está na família 7A. Estando na família 7A, ele tem 7 elétrons. Sendo 7, ele tem que ganhar quanto? 1. Então, na reação entre esses dois compostos, sendo um cátion e sendo o outro ânion, nós teríamos a seguinte situação, que o KBr é 7 elétrons do bromo mais 1 elétron do potássio. 7 mais 1, 8. Obedeceu à regra de octeto. Não é que o potássio ele vai ficar deficiente de energia, não. Ele simplesmente perde a última camada para satisfazer e com isso ele fica com 8. Olha só essa ilustração aqui, ó. Primeira camada dos elementos, segunda camada, terceira camada e na última camada o bromo tem 7 e o potássio tem 1. Esse 1 elétron da última camada do potássio, ele vai se transferir para o bromo. Por quê? Com isso, ele forma o octeto do bromo. E ao formar o octeto do bromo, cedendo um elétron, ele perde a sua última camada. Então, ó, eles viram elementos octeto. Potássio com 8 na última e bromo com 8 na última. Então, aqui nós temos a função da regra de octeto. Se ele vai ceder 1, ele é o cátion. Se aqui ele vai receber 1, ele é um ânion. Aí perguntamos, né? Esse composto obedece à regra de octeto? Então, se aqui ele está cedendo 1 e aqui ele tem 7 para receber 1, então 7 mais 1, 8. Esse composto obedece à regra de octeto. Observa que rapidamente nós tentamos ilustrar aí uma ideia sobre a utilização da tabela periódica, né? Sobre a utilização dos compostos químicos
na visão da energia, dos períodos e das famílias. Então esperamos aí que essa aula venha ajudar vocês aí no entendimento da tabela periódica. E lembrando, visite o nosso portal, visite o nosso site, o canal do YouTube, lá tem todo esse material passo a passo, como trabalhar a tabela periódica, trabalhar ligações químicas, trabalhar a ideia dos compostos orgânicos, reações, balanceamento, oxirredução. Então faça-nos uma visita. Então até a próxima